Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu quero ler com vocês Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou pedir o Rubem Júnior para fazer a leitura para nós, aproveitar da boa vontade dele, da boa voz também, né? Para ele fazer a leitura aqui para nós. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, primeiro capítulo de Apocalipse. Júnior, por favor, meu irmão. O capítulo todo, até o versículo 20, tá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, eu achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, aos pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor
bendizer o teu santíssimo nome, porque o Senhor está aqui, a sua presença é real, é verdadeira neste lugar. Quando nós nos reunimos na presença do Senhor, o Senhor fala conosco, o Senhor sara as nossas feridas, o nosso coração, o Senhor nos liberta, edifica, transforma, muda o curso e o rumo da nossa existência. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Fala conosco. Nenhum de nós, Senhor, que entramos aqui, não há ninguém aqui, Senhor, que possa viver independentemente do Senhor. Todos nós necessitamos desesperadamente do Senhor, da Tua palavra, da Tua verdade. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Livra-nos das perturbações desse mundo, das inquietações desse tempo presente, e derrame sobre nós a Tua graça, a Tua palavra e o poder do Teu Espírito Santo. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e fala conosco em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Ontem à noite eu vinha lendo, esse capítulo durante a semana e fiquei até tarde da noite, até pegar no sono, guardando aqui, decorando o primeiro versículo do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Domingo próximo passado, os que estiveram aqui, ou que acompanharam e que nos acompanham pela internet, nós falamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre o nascimento da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, a igreja de Jesus, ela nasce em Jerusalém no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado. A igreja, ela é a última etapa do plano redentivo de Deus. Quando nós olhamos para a história da redenção, quando nós lemos a história humana na perspectiva de Deus, desde a criação, a queda, a vinda de Jesus, a igreja, a realidade presente, a existência da igreja na terra é uma prova cabal da ação de Deus no tempo e na história. E essa igreja da qual nós fazemos parte, não igreja batista ou assembleia, não, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós metemos a colher de pau, e começamos nas nossas muitas divisões e fragmentações, acabamos perdendo de vista essa perspectiva da igreja universal, a igreja corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas essa igreja, ela nasce em Jerusalém. Hoje, nós que estamos aqui, 2000 anos depois, nós somos parte daquele primeiro momento, daquele primeiro evento, daquela descida do Espírito Santo, ali em Jerusalém, o Espírito que ligou o corpo, que deu vida ao corpo, que fez esse corpo viver, que é a igreja,
Isso aconteceu historicamente no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E desde o momento que a igreja nasce em Jerusalém, ela sofre perseguições. Naqueles dias ali dos apóstolos, que estão em Jerusalém, as perseguições foram muito intensas. As autoridades religiosas enciumadas por tudo aquilo que Deus estava fazendo através daquele grupo de pessoas muito simples, mas vivendo uma experiência extraordinária com Deus. As autoridades religiosas achando que o domínio da palavra de Deus, o controle das coisas de Deus, deveria partir deles, começam então a perseguir a igreja. Perseguem os apóstolos, prendem, espancam, e quanto mais eles perseguiam, mais a igreja se fortalecia e mais a igreja crescia em Jerusalém. Mas ainda faltava aquilo que Jesus havia dito para a sua igreja, que a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, eles deveriam testemunhar do nome do Senhor Jesus, da graça de Deus manifesta por meio do Senhor Jesus. Mas eles ficam em Jerusalém e só vão sair de Jerusalém quando vem uma perseguição muito intensa, 15 anos depois do nascimento da igreja, uma perseguição muito intensa, desencadeada por Saulo de Tarso, usado como cabeça de ponte, de ponta de lança para essa perseguição. Saulo começa a perseguir a igreja, e essa perseguição ela culmina com a morte de Estevão. Estevão, filho da igreja, um servo de Deus, um diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, que testemunha na cidade de Jerusalém a respeito da graça de Deus, não suportando a graça de Deus presente na vida dele, eles, à semelhança de Jesus, o levam a um julgamento, e naquele julgamento o Estevão é condenado, eles o arrastam para fora da cidade e o apedrejam. A história da igreja de Jesus Cristo é uma história de muita dor, de muita luta e de muita perseguição. Com a morte de Estevão, a perseguição se alastra por Jerusalém e Saulo vai para Damasco, e a partir dessa perseguição, os irmãos saem de Jerusalém, chegam em Samaria, Antioquia, em outros lugares do império, e à medida que eles vão saindo nessa dispersão, eles vão pregando o evangelho, e à medida que o evangelho é pregado, Deus age, o Espírito Santo age, as pessoas creem e uma nova igreja nasce naquela cidade, naquele país, naquela região. Até que a igreja chega a Antioquia da Síria, e em Antioquia da Síria, a igreja se transformou num centro cristão muito forte. É dessa igreja de Antioquia, uma igreja já gentílica, já fora do território judaico, longe de Jerusalém. É dessa igreja que Barnabé e Paulo são enviados como missionários. E dali o evangelho se espalha de Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, Antioquia, e de Antioquia ele chega
até o fim do mundo, conhecido naquela época, que para nós hoje é a Espanha, que naquela época era chamada de Tarsis. O evangelho se espalha, o evangelho cresce. E à medida que o evangelho foi se espalhando, a igreja se estabelecendo em outras regiões, em outros locais, a igreja ainda permanecia em Jerusalém. E ela permaneceu em Jerusalém até o ano 70, ano Domini, ou ano do nosso Senhor. E ali em Jerusalém ficaram os apóstolos, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, o discípulo amado, que é quem escreve Apocalipse, esse texto que nós acabamos de ler. Esses três, Pedro, Tiago, não o filho de Zebedeu, mas Tiago, o irmão do Senhor, juntamente com João, o discípulo amado, são considerados como colunas da igreja. Mas vocês conhecem a história. No ano 70, o general romano Tito cerca Jerusalém, toma Jerusalém, e o povo judeu é disperso, e os irmãos e a igreja de Jerusalém, que Jerusalém não existe mais, o templo é destruído, a cidade é destruída, sal é jogado na cidade, e agora, de uma vez por todas, todos são dispersos. O apóstolo João, o último apóstolo do Senhor, que ainda estava vivo, por volta do ano 96, do ano Domini, é quando ele escreve esse texto de Apocalipse. O último apóstolo do Senhor que ainda estava vivo, passou seus últimos dias como pastor da igreja de Éfeso, que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, na Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia. Nesse período em que João vivia em Éfeso, a igreja está sofrendo uma grande perseguição. A igreja, ela não é perseguida apenas em Jerusalém. Ela é perseguida em Jerusalém, ela é perseguida pelas autoridades religiosas de Jerusalém. É em Jerusalém que Estevão é martirizado por causa da sua fé, mas à medida que a igreja foi se espalhando pelo império, e à medida que ela foi crescendo e se transformando numa realidade visível em todo o império, em muitos momentos a igreja foi perseguida. A igreja foi perseguida duramente por Nero. A igreja foi perseguida tão duramente por esse imperador louco que colocou fogo em Roma. Ela foi perseguida duramente por Calígula. E agora, nos dias de João, ela está sendo duramente perseguida pelo imperador Domiciano, que estabeleceu o culto ao imperador. Ele se julgava divino e conseguiu aprovação no Senado, uma aprovação jurídica de que ele era divino, de que ele era Deus, e que ele deveria ser cultuado em todo o Império Romano. A igreja sofria com as autoridades religiosas, a igreja sofria perseguição pelo Estado, a igreja sofria perseguições pela estrutura jurídica. Era um tempo muito duro, um tempo muito doloroso. O imperador é divino, ele é Deus, ele deve ser cultuado em todo o Império Romano. Agora, como que um cristão, um servo de Deus, que conhece o Deus vivo, que teve os olhos iluminados pela verdade de Deus,
Como é que um servo de Deus vai se curvar diante do imperador? Jamais. E por causa disso eram perseguidos. E João, apóstolo de Jesus, já velhinho, é perseguido por causa do testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus significa Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o único que pode e deve ser adorado. E por causa disso, esse senhor, esse irmão, com uma idade já muito avançada, ele é aprisionado naquela prisão que era a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão. Na província da Ásia Menor, os prisioneiros do império eram mandados para a ilha de Patmos, e João é aprisionado naquela ilha por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Nós lemos aqui. E eu fico pensando, um homem que viveu a vida inteira na maior retidão, num serviço a Deus com toda a integridade da sua vida, agora já envelhecido, mas com muita integridade, com muita piedade, é aprisionado como um criminoso comum, como um criminoso ordinário, e lançado na prisão por causa de quê? Por qual razão? Simplesmente por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava do Senhor Jesus. Ele é aprisionado. Por causa desses dias e dessas perseguições, João é aprisionado, é desterrado para a ilha de Patmos, e ali na prisão, sendo o último apóstolo vivo, eu imagino que João começa a se preocupar com o destino da igreja. A gente sabe, lendo as Escrituras, a luta desses homens para manter uma igreja pura, doutrinariamente, para manter uma igreja santa, para manter uma igreja fiel, para manter uma igreja andando retamente no caminho de Deus, no caminho do Senhor, instruindo essa igreja. Eu penso que ele começa a se preocupar com o destino da igreja, uma perseguição tão intensa, alguns já negando a fé, alguns diante da pressão, da dor, da perseguição, não aguentando, já começavam a renunciar à sua fé. João começa a se preocupar com o destino da igreja diante dessa furiosa perseguição depois da sua partida. O já envelhecido apóstolo, em meio às suas preocupações e indagações: Senhor, o que será da tua igreja? Recebe da parte do Senhor Jesus uma revelação do que está acontecendo, histórica, política, econômica e religiosamente em seu tempo e para os tempos vindouros. João está na ilha de Patmos, na prisão, em meio às suas preocupações. Ele é arrebatado em espírito e levado ao dia do Senhor.
Isso é uma experiência espiritual. Significa que ele foi trasladado não em corpo, mas espírito para outra dimensão. Atemporal, não geográfica, mas uma dimensão espiritual. Nesse estado de arrebatamento, ele está na ilha de Patmos, ali aprisionado, preocupado com o que vai acontecer com a igreja, o que será o destino da igreja, do povo de Deus, sou o último apóstolo, o que vai acontecer com a igreja do Senhor. E ali, o Senhor se manifesta, ele é tomado em espírito, e nesse estado de arrebatamento, ele ouviu uma grande voz que se assemelhava ao som de uma trombeta. Assustado pelo estrondoso som da voz que lhe ordenava que escrevesse num livro que ele estava ouvindo e ouviria para poder enviar às igrejas. Ele volta em direção da voz, de onde vinha a voz, para ver quem é que lhe dirigia a palavra. Quando viu, ficou tão atemorizado que caiu ao chão prostrado e assustado diante da figura tão poderosa e extraordinária que ele viu. Quem é que ele vê? O Senhor Jesus. Não agora o Jesus pendurado no madeiro. Essa é a minha crise com alguns símbolos religiosos. Porque o símbolo de um Cristo pendurado no madeiro é um símbolo que não dá uma ideia e o sentido de toda a história, de tudo o que aconteceu. Quando João ouve aquela voz como o som de uma trombeta extraordinária, ele ouve uma voz que falava diretamente com ele, que ele compreendia, ele entendia claramente, e ele volta para ver quem é que está falando, ele cai de joelhos assustado, porque era uma figura semelhante a um homem, com vestes longas que chegavam até os pés. Esse vestido era atado ao peito por uma faixa de ouro, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram brilhantes como chama de fogo. E seus pés eram reluzentes como um bronze polido. E a sua voz era estrondosa, como o barulho das ondas. Não é mais o Cristo crucificado. Ele agora vê o Cristo glorificado. Não é mais o Cristo do madeiro. Não é mais o Cristo humilhado, subjugado pela vontade humana, pelo Império Romano, que é cuspido, que é socado, que é jogado de um lado para o outro, que desce as ruas de Jerusalém sangrando. Não, agora ele está diante do Cristo glorificado, que tem todo o poder e toda a autoridade. Ô João, você está preocupado com a igreja, mas a igreja tem Senhor. Você está preocupado com a política, você está preocupado com o Império Romano, você está preocupado com toda a injustiça que você está vendo. Mas eu, João, sou o Senhor da história. A história está acontecendo e vai acontecer debaixo do meu poder e debaixo da minha autoridade.
quando ele volta para ver que ele se depara com Cristo glorificado. É óbvio que essa figura é simplesmente para expressar o tamanho do poder, da autoridade, do domínio que tem o Senhor Jesus Cristo. São todas figuras simbólicas. Voz como voz de muitas águas. Vestes talares cingida ao peito com um cinto de ouro. É veste de autoridade, de quem tem autoridade. Olhos como chama de fogo, são olhos de quem vê, de quem conhece e sabe de todas as coisas. Que tem na sua boca uma espada, e essa espada nós sabemos que é a palavra de Deus. É o Cristo que agora está glorificado, que tem todo o poder e toda a autoridade. João, eu sou o Senhor da história. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Tenho agora as chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor da igreja, o Senhor da história. Algumas coisas, elas nos chamam a atenção, não é, no texto. Primeiro, é essa perseguição que se desencadeia contra a igreja. Segundo, é conseguir conciliar esse entendimento de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós não batalhamos com as mesmas armas que o Império Romano utiliza e batalha. Nós não estamos apegados à história como que incertos, como um barco sem rumo, sem direção. Não. Nós fazemos parte de uma história que tem início, meio e fim. Nós fazemos parte de uma história que Deus está conduzindo. E que todas as coisas que acontecem, sejam elas do nosso agrado ou não, sejam elas de acordo com a nossa vontade ou não, sejam elas de acordo com as nossas expectativas ou não, Jesus não perdeu e nunca perderá o controle e o domínio da história. Ele morreu, ressuscitou, é o primogênito dos mortos, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Fui morto, mas estou vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Domiciano, que estava perseguindo a igreja de Jesus com tanta maldade, com tanto ódio, como instrumento de Satanás para destruir a igreja, morre exatamente nesse ano de 96 do ano Domini. O que adiantou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua pompa, toda a sua manifestação de ódio? Por maior que seja o poder e a glória de qualquer ser humano, ela tem prazo, ela se acaba. Mas o poder e a glória do Senhor Jesus não tem fim, Ele vive e reina para todo sempre. Nero morreu. Todos os Césares morreram, o Império Romano caiu. Todos os homens, por mais arrogantes que sejam, por mais poderosos que se apresentem, a sua glória é e sempre será uma glória passageira. Mas o Senhor Jesus venceu a morte, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Senhor da história, ou seja, a história seguirá o curso por Ele determinado. Você crê nisso?
Você crê nisso mesmo quando Putin está querendo invadir a Ucrânia? Você crê nisso mesmo quando os reis da terra se movimentam para fazer as coisas segundo a sua demonstração de poder e de autoridade? Lá no versículo 5 que nós acabamos de ler, diz que Jesus é o soberano dos reis da terra. Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele é o Senhor, Ele é o soberano dos reis da terra. É óbvio que eu fico pensando aqui com João, não é? E certamente vocês também pensam, o que vai ser desse mundo? O que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Alguns crentes que já estão até com medo de ter filhos, por causa das incertezas, das inseguranças presentes nesse mundo, não é? Nesse tempo presente. Mas eu quero lembrá-los de que essa história não está à deriva. O mundo não está à deriva. Todas as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo debaixo da permissão e debaixo do controle de Deus. A história meio que cambaleante, meio que confusa, meio que parecendo-nos que está à deriva, mas Jesus é o soberano dos reis da terra. E o melhor de tudo, pelo seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. No meio dessa história de tanta perturbação, de tanta inquietação, nós fazemos parte do reino de Deus. Estamos debaixo do senhorio de Jesus e somos sacerdotes. Temos, por causa de Jesus e do seu sangue, livre acesso à presença de Deus. Amém? Vamos orar? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. O servo de Deus está aprisionado, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Está aprisionado, experimentando na pele a força e a potestade do Império Romano, mas por uma graça de Deus, os seus olhos espirituais são abertos, ele é arrebatado e tem uma percepção da realidade a partir de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva, a perspectiva de Deus. Ele vê que o Jesus em que ele cria não tinha ficado pendurado no madeiro. Ele estava vivo, sabia de tudo o que estava acontecendo. E tinha todo o poder e toda a autoridade, todo o domínio. O domínio pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Quando alguém chegava para um crente daquela época e dizia, olha, você tem que se curvar diante do Dominus Domiciano. Não, eu não. Eu já tenho um Dominus, eu já tenho um Senhor. Eu já estou debaixo de um domínio, que é o domínio de Jesus Cristo. Você vai morrer, você vai ser preso, não tem problema nenhum. Esse reino, ele é atemporal. Ele é maior do que o reino de Roma, ele é maior do que os reinos da terra. Esse reino que eu pertenço, esse domínio ao qual eu pertenço, é o domínio do reino de Deus. Eu estou na terra,
mas pertenço ao reino de Deus. Eu sou um cidadão do Brasil, mas eu sou um cidadão celestial. Eu vivo as dores desse tempo presente e dessa história, mas meus olhos estão postos numa meta-história, numa história além dessa, que o meu Deus, que o meu Senhor Jesus está desenrolando. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós queremos nos prostrar diante da Tua presença. E queremos render graças ao Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. O Teu Espírito Santo, Ele age nos nossos corações, confirmando o testemunho do Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E Ele é Senhor, não é porque eu quero que Ele seja, não, Ele é. Ele é porque Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, Deus o fez Senhor de tudo e de todos, Ele é o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que estão debaixo desse domínio, que se rendem a esse domínio, que se entregam de coração à obediência e ao senhorio de Jesus Cristo. Infelizes, desventurados, aqueles que resistem, que rebelam, mesmo ouvindo e mesmo conhecendo. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha compaixão. O melhor lugar é estar debaixo da vontade do Senhor, do domínio do Senhor, do que estar numa pretensa liberdade e fazer parte do império da rebelião, já vencido e já derrotado. Em nome de Jesus, Pai, esse Senhor que está vivo, alcance os corações que precisam ser alcançados. Alcance aqueles, Deus, que desde a eternidade o Senhor já os contemplou e já os considerou como seus, como parte desse reino e desse senhorio. Jesus é o Senhor. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o inferno. É a única esperança para o ser humano, é o Senhor Jesus. É o Senhor que é a nossa esperança. Não há outra esperança fora do Senhor. Ilumina, Pai, ilumina os nossos corações. É a nossa súplica, Senhor Jesus. Quero lembrá-los um pouquinho mais da história de Saulo de Tarso. Esse Saulo que foi perseguidor da igreja, e ele está indo para Damasco, vocês conhecem a história, para prender os discípulos de Jesus. Ele está seguro que ele está fazendo a coisa mais acertada. Ele acha que prender os discípulos de Jesus, ele está prestando um serviço a Deus. Indo para Damasco, no caminho de Damasco,
repentinamente ele é envolvido por uma luz tão intensa que ele cai no chão, cego, e ouve uma voz. E a voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele é o único que pode consertar a sua vida. Ele é o único que pode direcionar a sua vida, ele é o único que pode salvar a sua vida. Talvez você já bateu em inúmeras portas, achou que o dinheiro ia resolver o seu problema, achou que as amizades resolveriam, mudou de cidade, mudou de emprego, mas o vazio, o rombo, continua o mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse Jesus, que morreu, mas que está vivo, e que João viu na ilha de Patmos, glorificado, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele pode escrever uma nova história para a sua vida. Ele pode dar sentido para a sua vida e para a sua existência. Ele, somente ele, mais ninguém. Eu não posso, a Igreja Batista não pode, o prefeito não pode, o presidente não pode, o Supremo não pode, o Congresso não pode, mas o Senhor Jesus pode. Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. Se você crer nisso, nessa palavra, e crer de todo o coração, e confiar nela de todo o coração, e dizer para ele: Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, ele, somente ele, pode e o fará. Amém? Há alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Que quer dizer: Jesus, eu creio que o Senhor está vivo e eu já bati em muitas portas e nada adiantou. Mas eu creio que o Senhor pode dar sentido para a minha vida e para a minha existência. Você crê nisso de coração? Quer manifestar essa fé? Quer que nós oremos por você? Levante a sua mão que eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Alguém aqui nessa noite? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Foi o Senhor quem trouxe você aqui nessa noite, para você ouvir essa palavra de Deus. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Às vezes você é crente, você está na igreja, você está na fé, mas a vida perdeu o rumo, perdeu o sentido. Então hoje é o momento, é a hora de você falar: Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Às vezes você está na igreja, perdeu o rumo, perdeu o sentido, perdeu a direção, mas hoje é o dia, hoje é a hora de você chegar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, Tu és o Senhor, eu me rendo, eu já debati, já tentei, mas eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Amém? Quero orar por vocês que levantaram a mão. Fique de pé, por favor. Toda a igreja de cabeça baixa, orando. Você que levantou a sua mão, fique de pé, por favor. Eu quero orar por você nesse momento. Eu vi algumas mãos levantadas. Deus abençoe. Deus abençoe. Toda a igreja orando.
Igreja, vamos orar. Senhor, nós não temos nada além do Senhor. Tudo que nós somos é por causa do Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser, é por causa do Senhor. O Senhor tem olhos como chamas de fogo, para dizer que o Senhor enxerga todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê esses corações, ó Deus, dessas mãos levantadas. E vê também o coração de alguns que quiseram levantar a mão e não fizeram por vergonha. E eu quero pedir ao Senhor, visita esses corações. O Senhor é a única esperança para a vida humana. Não tem outra esperança, Senhor. O Senhor não deu outro caminho. O Senhor não deu outra fonte de vida que não seja Jesus. Então, Senhor Jesus, a Tua palavra, ela foi lançada e alcançou esses corações. Então, manifesta a Tua graça, manifesta o poder do Teu Espírito Santo, quebra os grilhões, quebra as cadeias, Deus, e visita esses corações. Que eles saiam daqui, em nome do Senhor Jesus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, e ainda hoje, agora, eles experimentem esse poder e essa autoridade transformadora do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, cumpra na vida deles, Senhor, os Teus propósitos. Livra-os, em nome de Jesus, de todo grilhão, de toda prisão, de toda acusação, de toda ausência de sentido para a vida e para a existência. Ilumina os olhos do coração. Dá ao Senhor uma nova vida, uma nova esperança, a partir desse compromisso hoje com o Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome desse que vive e reina para todo sempre. Amém.